Você já percebeu como algumas pessoas conseguem passar o dia inteiro sem se abalar, enquanto outras se irritam com qualquer comentário, atraso, mensagem curta ou atitude dos outros? Às vezes é um simples "tá bom", um olhar diferente ou um silêncio que já é suficiente para estragar o humor, criar tensão e até gerar conflitos desnecessários. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, quem mais sofre com essa irritação é a própria pessoa que sente. Segundo a psicologia, irritar-se com frequência não é sinal de fraqueza nem de mau caráter. É um padrão emocional aprendido, mantido por pensamentos automáticos, expectativas irreais e interpretações distorcidas da realidade. A boa notícia é que isso pode ser mudado. E não estamos falando de pensar positivo ou fingir que nada incomoda, mas de entender como a mente funciona para recuperar o controle emocional de forma prática e consciente. No vídeo de hoje, aqui no canal Segundo a Psicologia, você vai aprender 10 lições psicológicas comprovadas para nunca mais se irritar com ninguém, ou pelo menos reduzir drasticamente esse impulso que consome energia, prejudica relacionamentos e afeta a saúde mental. Cada lição é baseada em estudos científicos, teorias consolidadas da psicologia e observações reais do comportamento humano, explicadas de forma clara, direta e acessível. Se você sente que anda se irritando mais do que gostaria, que pequenas coisas estão tirando sua paz, ou que as pessoas parecem te testar o tempo todo, esse conteúdo foi feito exatamente para você. Fique até o final, porque as últimas lições costumam ser as mais transformadoras. Por que nos irritamos tanto com as pessoas? Antes de aprender como parar de se irritar, é essencial entender por que a irritação surge com tanta facilidade, especialmente nas interações humanas. Segundo a psicologia, a maior parte da nossa irritação não nasce do comportamento do outro, mas da interpretação que fazemos desse comportamento. Ou seja, não é o que a pessoa faz, é o significado que a nossa mente atribui àquilo. Estudos da psicologia cognitiva mostram que o cérebro humano funciona a partir de atalhos mentais, chamados de pensamentos automáticos. Eles surgem de forma rápida, sem que a gente perceba, e geralmente estão carregados de julgamentos como "ela fez isso de propósito", "ninguém me respeita" ou "sempre fazem isso comigo". Quando esses pensamentos aparecem, o corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça, ativando tensão, raiva e impulsividade. Outro fator importante é a expectativa. A psicologia social explica que criamos expectativas silenciosas o tempo todo, sobre como as pessoas deveriam agir, falar, responder ou se comportar. Quando essas expectativas não são atendidas, o cérebro interpreta como frustração ou desrespeito, mesmo que o outro não tenha tido essa intenção. Quanto mais rígidas são essas expectativas, maior tende a ser a irritação. Além disso, pesquisas sobre autorregulação emocional indicam que o nível de irritação aumenta significativamente quando a pessoa está cansada, estressada, sobrecarregada emocionalmente ou sob pressão constante. Nesses estados, o cérebro perde parte da capacidade de frear reações impulsivas, tornando qualquer situação um possível gatilho. Portanto, irritar-se com frequência não significa que as pessoas ao seu redor são piores, mais difíceis ou mais provocadoras. Muitas vezes, significa que sua mente está operando no modo automático, reagindo em vez de escolher como responder. E é exatamente isso que as próximas lições vão começar a mudar, passo a passo. Lição 1. Ninguém é responsável pelo que você sente. A primeira lição, para nunca mais se irritar com ninguém, pode soar desconfortável à primeira vista, mas ela é uma das mais libertadoras segundo a psicologia. Ninguém é responsável pelo que você sente, exceto você mesmo.
Isso não significa negar que situações difíceis existam ou que atitudes alheias possam ser desagradáveis, mas entender que entre o que acontece e o que você sente, existe um processo mental que passa pela interpretação. Pesquisas da psicologia cognitiva demonstram que emoções não surgem diretamente dos fatos, e sim da forma como o cérebro interpreta esses fatos. Duas pessoas podem vivenciar exatamente a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Enquanto uma se irrita, a outra permanece tranquila. Isso acontece porque cada uma atribui significados distintos ao ocorrido, com base em experiências passadas, crenças, valores e expectativas. Quando alguém diz algo seco, se atrasa ou age de maneira diferente do esperado, o cérebro rapidamente cria uma narrativa interna. Pensamentos como "isso é falta de respeito", "estão me provocando" ou "ninguém liga para mim" surgem automaticamente. Esses pensamentos ativam emoções como raiva, frustração e irritação. Não é o comportamento do outro que gera a emoção, mas a história que você conta a si mesmo sobre aquele comportamento. Estudos sobre responsabilidade emocional mostram que pessoas que acreditam que os outros controlam seus sentimentos tendem a se irritar mais, sofrer mais conflitos e sentir menos controle sobre a própria vida. Já aquelas que compreendem que têm poder sobre suas reações desenvolvem maior equilíbrio emocional, mesmo em ambientes difíceis. Assumir essa responsabilidade não é se culpar, mas se fortalecer. Significa reconhecer que você pode aprender a questionar pensamentos automáticos, reinterpretar situações e escolher respostas mais conscientes. A partir do momento em que você entende que ninguém te faz sentir algo, a irritação perde força, porque você deixa de entregar o controle emocional nas mãos dos outros. Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo real para a liberdade emocional. Lição 2. Expectativas não combinadas geram frustração. Uma das maiores fontes de irritação nas relações humanas, segundo a psicologia, são as expectativas não verbalizadas. Criamos expectativas o tempo todo sobre como as pessoas deveriam agir, responder, demonstrar interesse, cumprir horários ou reconhecer nossos esforços. O problema é que, na maioria das vezes, essas expectativas existem apenas na nossa mente. Não são comunicadas de forma clara e nem sempre são realistas. A psicologia social explica que o cérebro tende a tratar expectativas como acordos invisíveis. Quando alguém não corresponde a essas expectativas, a mente interpreta como quebra de respeito, rejeição ou desvalorização, mesmo que a outra pessoa não saiba que estava sendo avaliada. É nesse ponto que a irritação aparece, muitas vezes acompanhada de pensamentos como "não custa nada fazer isso", "se importasse comigo, agiria diferente" ou "eu faria isso no lugar dela". Estudos sobre frustração emocional mostram que quanto mais rígidas são as expectativas, maior é a intensidade da irritação quando elas não são atendidas. Pessoas que acreditam que os outros deveriam agir sempre de determinada maneira tendem a se frustrar mais, justamente porque a realidade raramente se adapta aos padrões internos de alguém. O mundo não funciona conforme nossos desejos, e insistir nisso gera tensão constante. Outro ponto importante é que expectativas muitas vezes estão ligadas a necessidades emocionais não reconhecidas, como necessidade de validação, atenção ou controle. Quando essas necessidades não são satisfeitas, a irritação surge como uma reação defensiva, mascarando sentimentos mais profundos, como insegurança ou medo de não ser valorizado. Aprender a reduzir a irritação passa por identificar expectativas silenciosas, questionar se elas são justas e, quando necessário, comunicá-las de forma clara e saudável.
Quando você entende que ninguém tem obrigação de corresponder ao que nunca foi combinado, a frustração diminui e as relações se tornam mais leves. Ajustar expectativas não enfraquece você. Pelo contrário, fortalece sua estabilidade emocional. Lição 3. Irritação é um sinal, não um problema em si. Muitas pessoas acreditam que sentir irritação é algo errado, negativo ou que precisa ser eliminado a qualquer custo. Porém, segundo a psicologia, a irritação em si não é o problema, ela é um sinal. Emoções existem para comunicar algo ao organismo e a irritação costuma indicar que algum limite interno foi ultrapassado, alguma necessidade não atendida ou alguma percepção de ameaça, real ou imaginada, foi ativada. Pesquisas na área da psicologia das emoções mostram que a irritação faz parte do conjunto de emoções adaptativas. Ela prepara o corpo para reagir, se posicionar ou se proteger. O problema surge quando a pessoa não compreende o que essa emoção está tentando comunicar e passa a reagir automaticamente, descontando nos outros ou acumulando ressentimento. Nesse ponto, a irritação deixa de ser um sinal e se transforma em um padrão destrutivo. A psicologia clínica aponta que pessoas que tentam reprimir constantemente a irritação tendem a apresentá-la de forma mais intensa no futuro, seja em explosões emocionais, seja em sintomas físicos, como tensão muscular, dores de cabeça e problemas gastrointestinais. Ignorar a emoção não resolve, assim como reagir impulsivamente também não. O caminho saudável está na compreensão consciente do que está por trás dela. Quando você se irrita, a pergunta mais produtiva não é "por que essa pessoa é assim?", mas sim "o que exatamente isso despertou em mim?". Pode ser sensação de desrespeito, medo de perder controle, cansaço acumulado ou frustração antiga. Identificar a raiz da irritação diminui automaticamente sua intensidade, porque o cérebro sai do modo reativo e entra no modo reflexivo. Estudos sobre regulação emocional indicam que pessoas que reconhecem a função das emoções conseguem lidar melhor com conflitos e se irritam menos ao longo do tempo. Elas aprendem a usar a irritação como um aviso interno, não como um gatilho de ataque. Quando você passa a ouvir o sinal, em vez de lutar contra ele, a emoção cumpre seu papel e perde a necessidade de se repetir. Lição 4. Quanto mais cansaço mental, menos controle emocional. Uma das razões mais ignoradas para a irritação frequente é o cansaço mental. Segundo a psicologia, o autocontrole emocional depende de recursos cognitivos que não são infinitos. Quando a mente está sobrecarregada por estresse, excesso de tarefas, preocupações constantes ou falta de descanso, o cérebro perde a capacidade de frear reações impulsivas. Nesses momentos, pequenas situações passam a parecer grandes provocações. Estudos sobre autorregulação emocional mostram que o controle das emoções está ligado ao funcionamento de áreas do cérebro responsáveis pela tomada de decisão e pela inibição de impulsos. Quando essas áreas estão exaustas, a pessoa reage mais no automático, com irritação, impaciência e respostas exageradas. Não é coincidência que muitos conflitos aconteçam no fim do dia, quando o desgaste mental já está alto. A psicologia do estresse explica que, sob pressão contínua, o organismo entra em um estado de alerta prolongado. Nesse estado, o cérebro passa a interpretar estímulos neutros como ameaças. Um comentário simples pode soar como crítica, um atraso pequeno pode parecer desrespeito, e um erro banal pode gerar raiva intensa. Não porque a situação mudou, mas porque a capacidade de tolerância diminuiu. Outro ponto importante é que pessoas mentalmente cansadas tendem a perder a perspectiva. Elas enxergam o momento presente como definitivo, como se aquele incômodo fosse maior do que realmente é. Isso aumenta a chance de respostas duras,
arrependimentos posteriores e desgaste nos relacionamentos. Muitas vezes, a irritação não está relacionada à pessoa à frente, mas ao acúmulo de tensões não resolvidas. Reconhecer o papel do cansaço mental é fundamental para reduzir a irritação. Isso envolve respeitar limites, organizar melhor a rotina, permitir pausas e compreender que nem toda reação intensa reflete a gravidade da situação. Quando você cuida da sua energia mental, o controle emocional aumenta naturalmente. A irritação deixa de ser constante porque o cérebro volta a ter recursos para escolher respostas mais equilibradas, em vez de simplesmente reagir. Lição 5. Pessoas não agem para te irritar, agem a partir delas. Uma das distorções cognitivas mais comuns associadas à irritação é a personalização. Segundo a psicologia, personalizar significa interpretar o comportamento do outro como se fosse sempre direcionado a você, como se cada atitude tivesse a intenção de provocar, desrespeitar ou atingir. Esse tipo de interpretação aumenta drasticamente a irritação e o sofrimento emocional. Estudos da psicologia social e cognitiva mostram que a maioria das pessoas age a partir de seus próprios estados internos, crenças, emoções, pressões e limitações, e não em função dos outros. Quando alguém responde de forma seca, se mostra distante ou age com indiferença, isso geralmente reflete cansaço, preocupação, insegurança ou dificuldades pessoais. Ainda assim, o cérebro tende a concluir rapidamente que aquilo foi feito por sua causa. Esse viés de interpretação cria pensamentos automáticos como "estão me testando", "querem me provocar" ou "ninguém me respeita". Esses pensamentos funcionam como combustível para a irritação, porque colocam você constantemente em posição de defesa. A mente passa a enxergar ataques onde muitas vezes existem apenas comportamentos neutros ou mal interpretados. A psicologia das atribuições explica que quando se trata do comportamento dos outros, tendemos a atribuir causas internas, como caráter ou intenção, enquanto ignoramos fatores externos. Já em relação a nós mesmos, fazemos o oposto, justificando nossas falhas pelo contexto. Essa assimetria distorce a percepção da realidade e intensifica conflitos. Aprender a diferenciar o que realmente é um ataque do que é apenas uma reação do outro reduz significativamente a irritação. Isso não significa tolerar desrespeito, mas evitar interpretações automáticas e exageradas. Quando você entende que o comportamento alheio fala mais sobre a pessoa do que sobre você, o peso emocional diminui. A irritação perde força porque você deixa de se sentir constantemente no centro das ações dos outros, recuperando clareza e equilíbrio emocional. Lição 6. A necessidade de controle aumenta a raiva. Segundo a psicologia, quanto maior é a necessidade de controlar pessoas, situações e resultados, maior tende a ser o nível de irritação. Isso acontece porque o controle absoluto é uma ilusão. A realidade é imprevisível. As pessoas pensam diferente e o mundo raramente se comporta conforme nossas expectativas. Quando a mente insiste em controlar o que não pode, a frustração se transforma em raiva. Estudos da psicologia clínica mostram que pessoas com alta necessidade de controle costumam apresentar maior rigidez emocional. Elas acreditam que as coisas só funcionam quando acontecem de determinada forma e interpretam qualquer desvio como erro, ameaça ou desorganização. Esse padrão mental cria tensão constante, porque o cérebro está sempre em estado de vigilância, tentando corrigir o ambiente e os outros. A irritação surge muitas vezes quando alguém foge do script interno criado pela mente. Um atraso, uma resposta diferente do esperado ou uma decisão que foge ao seu planejamento pode gerar reações desproporcionais. Não porque a situação seja grave,
mas porque ela quebra a sensação de controle. A psicologia aponta que essa sensação está ligada ao medo e não à força. Medo de perder previsibilidade, autoridade ou segurança. Além disso, a tentativa de controlar os outros costuma gerar resistência. Pessoas se sentem pressionadas, julgadas ou sufocadas, o que aumenta conflitos e reforça o ciclo de irritação. Quanto mais você tenta controlar, mais o ambiente reage e mais irritado você se sente. É um padrão que se retroalimenta. Reduzir a necessidade de controle não significa ser passivo ou aceitar tudo. Significa reconhecer o que está sob seu domínio e o que não está. Estudos sobre flexibilidade psicológica indicam que pessoas mais flexíveis lidam melhor com frustrações, se adaptam com mais facilidade e se irritam menos. Quando você solta o controle excessivo, a mente relaxa. A raiva diminui porque você deixa de lutar contra a realidade e passa a agir com mais consciência e equilíbrio. Lição 7. Silêncio, respostas curtas e grosseiras. Nem sempre são ataques. Um dos maiores gatilhos de irritação nas relações modernas são comportamentos como silêncio prolongado, respostas curtas, demora para responder mensagens ou uma comunicação aparentemente fria. Segundo a psicologia, o cérebro humano é altamente sensível a sinais de rejeição social e, por isso, tende a interpretar esses comportamentos como desinteresse, desprezo ou ataque pessoal, mesmo quando não são. Pesquisas da psicologia da comunicação mostram que grande parte do conflito surge não do que é dito, mas do que é interpretado. Quando alguém responde apenas com "tá bom", "ok" ou prefere se calar, a mente rapidamente preenche as lacunas com suposições negativas. Pensamentos como "está bravo comigo", "não liga para o que eu disse" ou "quer me provocar" surgem automaticamente e alimentam a irritação. No entanto, estudos sobre autorregulação emocional indicam que o silêncio e a comunicação reduzida muitas vezes são estratégias de autoproteção. Pessoas podem se calar para evitar conflito, organizar pensamentos, lidar com cansaço emocional ou simplesmente porque não têm energia para conversar naquele momento. Interpretar isso sempre como um ataque gera sofrimento desnecessário. A psicologia social também aponta que estilos de comunicação variam muito entre indivíduos. Algumas pessoas são mais diretas, outras mais reservadas. Algumas demonstram afeto falando, outras por atitudes. Quando esperamos que todos se comuniquem da mesma forma que nós, aumentamos as chances de frustração e irritação. Aprender a tolerar o silêncio e as respostas curtas, sem personalizar, é um passo importante para a estabilidade emocional. Isso não significa ignorar padrões desrespeitosos, mas diferenciar situações pontuais de comportamentos realmente prejudiciais. Quando você entende que nem toda resposta curta é rejeição e nem todo silêncio é hostilidade, o impacto emocional diminui. A irritação perde espaço, dando lugar a uma postura mais madura, consciente e equilibrada nas relações. Lição 8. Reagir rápido demais é reagir pior. Segundo a psicologia, a maioria das reações das quais nos arrependemos acontece porque reagimos rápido demais. A irritação surge em segundos, mas a consequência de uma resposta impulsiva pode durar dias, meses ou até anos. Isso ocorre porque nos primeiros instantes de um gatilho emocional, o cérebro prioriza respostas automáticas, deixando o pensamento racional em segundo plano. Estudos sobre neurociência do comportamento mostram que, quando a irritação é ativada, áreas responsáveis por respostas emocionais intensas entram em ação, enquanto regiões ligadas ao planejamento, à empatia e à avaliação de consequências perdem força temporariamente. Nesse estado, a pessoa fala o que não deveria, toma decisões precipitadas e interpreta a situação de forma distorcida.
A psicologia comportamental aponta que reagir imediatamente dá uma falsa sensação de alívio. Colocar a raiva para fora pode parecer libertador no momento, mas geralmente aumenta o conflito e reforça o padrão de irritação. O cérebro aprende que reagir rápido é aceitável, tornando essa resposta cada vez mais frequente. Criar um intervalo entre o estímulo e a resposta é uma das estratégias mais eficazes para reduzir a irritação. Estudos sobre regulação emocional indicam que poucos segundos de pausa já são suficientes para diminuir a intensidade da emoção. Respirar, silenciar ou adiar a resposta permite que o cérebro recupere parte do controle e avalie a situação com mais clareza. Reagir mais devagar não significa engolir tudo ou ser passivo. Significa escolher o momento e a forma de responder. Pessoas que desenvolvem esse hábito se envolvem em menos conflitos, preservam relações e se sentem mais no controle emocional. Quando você aprende a não responder imediatamente à irritação, você impede que um momento de tensão se transforme em um problema maior. A calma passa a ser uma escolha, não um acaso. Lição 9. Autoconhecimento reduz a irritação dramaticamente. Segundo a psicologia, pessoas não se irritam apenas com o que acontece no presente, mas com aquilo que o presente desperta dentro delas. Por isso, o autoconhecimento é uma das ferramentas mais poderosas para reduzir a irritação de forma consistente. Quanto mais você entende seus padrões emocionais, menos refém você se torna das próprias reações. Estudos da psicologia clínica e da personalidade mostram que cada pessoa possui gatilhos específicos. Algumas se irritam mais com sensação de desrespeito, outras com perda de controle, críticas, rejeição ou injustiça. Quando esses gatilhos não são reconhecidos, a mente reage automaticamente, como se estivesse se defendendo de algo maior do que realmente é. O autoconhecimento permite identificar padrões recorrentes, como situações, tipos de pessoas ou contextos que sempre geram irritação. Ao reconhecer esses padrões, o cérebro deixa de ser pego de surpresa. Isso reduz a intensidade da emoção, porque o indivíduo passa a antecipar a reação e a se preparar emocionalmente para lidar com ela. A psicologia também mostra que muitas irritações atuais estão ligadas a experiências passadas mal resolvidas. Situações do presente podem ativar memórias emocionais antigas, fazendo com que a reação seja desproporcional ao acontecimento real. Sem autoconhecimento, a pessoa acredita que está reagindo ao agora, quando na verdade está respondendo a algo que vem de antes. Pessoas que desenvolvem consciência emocional aprendem a diferenciar o que pertence ao momento atual do que pertence à sua história. Elas passam a questionar pensamentos automáticos, reconhecer limites internos e escolher respostas mais adequadas. Estudos sobre inteligência emocional indicam que esse processo reduz conflitos, melhora relações e aumenta a sensação de controle interno. Quando você entende quem você é, o que te afeta e por que certas situações te irritam, a emoção perde o poder de te dominar. O autoconhecimento não elimina a irritação, mas impede que ela controle suas ações. E isso representa um salto significativo em maturidade emocional e qualidade de vida. Lição 10. Paz interior não depende do comportamento dos outros. A última lição é, segundo a psicologia, uma das mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. A sua paz interior não pode depender do comportamento das outras pessoas. Quando isso acontece, você entrega o controle do seu estado emocional para fatores externos, tornando-se vulnerável a qualquer atitude, palavra ou reação alheia. Estudos da psicologia clínica e da autorregulação emocional mostram que pessoas que condicionam o próprio bem-estar ao ambiente vivem em constante estado de alerta.
Elas só ficam bem quando tudo está sob controle, quando os outros correspondem às expectativas ou quando não há conflitos. O problema é que essa condição é instável, porque o comportamento humano é imprevisível. A psicologia explica que maturidade emocional envolve aceitar que você não tem poder sobre as ações, opiniões ou reações dos outros, mas tem responsabilidade sobre como lida com isso internamente. Quando a paz depende do externo, qualquer discordância vira ameaça. Quando a paz vem de dentro, discordâncias viram apenas diferenças. Pessoas emocionalmente mais estáveis não se irritam menos porque vivem em ambientes perfeitos, mas porque desenvolveram recursos internos para lidar com frustrações. Elas entendem que não precisam da aprovação constante dos outros para se sentirem bem, nem da concordância geral para manter equilíbrio. Isso reduz drasticamente a irritação, porque o ego deixa de estar no centro de todas as interações. Assumir que sua paz é uma construção interna não significa se afastar das pessoas ou se tornar indiferente. Significa escolher conscientemente o que merece sua energia emocional. Estudos sobre bem-estar psicológico indicam que esse posicionamento aumenta a resiliência, diminui conflitos e fortalece a autoestima. Quando você para de exigir que o mundo se comporte para que você fique bem, algo muda profundamente. A irritação perde força, porque deixa de ser uma reação automática ao outro e passa a ser apenas uma informação interna que você pode observar, compreender e deixar passar. Ao longo deste vídeo, você percebeu que não é o mundo que precisa mudar para que a irritação diminua, mas a forma como a mente interpreta, reage e se posiciona diante das pessoas. A psicologia mostra que irritar-se o tempo todo não é sinal de personalidade forte, e sim de desgaste emocional, expectativas desalinhadas e falta de consciência sobre os próprios gatilhos. As 10 lições que você aprendeu aqui não prometem uma vida sem conflitos. Isso não existe. O que elas oferecem é algo muito mais valioso: controle emocional, clareza e autonomia interna. Quando você entende por que se irrita, o que alimenta essa emoção e como interromper o ciclo reativo, a paz deixa de ser algo raro e passa a ser construída no dia a dia. Aqui no Segundo a Psicologia, o objetivo nunca é ensinar fórmulas mágicas, mas trazer conhecimento científico de forma acessível para que você consiga aplicar na vida real. Irritação constante desgasta relações, prejudica decisões e rouba energia. Reduzi-la é um ato de autocuidado e maturidade emocional. Agora eu quero te ouvir. Qual dessas lições mais se conecta com algo que você vive hoje? Ou, se quiser ir além, em que situação você mais percebe que perde a paciência com as pessoas? Escreve nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo.